Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Festa da Firma Podcast, tudo bem? Eu tô seguindo aqui, gente, pra você que acompanha o canal há muito tempo, o padrão do PJ Neto, né? Tô com os óculos aqui moderno, de empresário, cabelinho pra trás. Eu falei que ia usar o cabelinho pra trás, mas sem o mullet do personagem que apresentava este programa. Bom, hoje a gente recebe ele que é apresentador, humorista, stand-upper, publicitário, o cara que tem 650 mil inscritos no YouTube. É um cara que já tá há muito tempo aí nesse mundo da comédia. Eu fui Mr. Brasil, já contei? Nossa, tá falando sério? É, fui pra China uma vez representar o Brasil, ganhei um concurso de beleza interior. É verdade. Pô, vai falando sério, o que ninguém sabe? Eu tenho a foto, tenho capaz. Você tá falando sério? Fui pra Pequim, é verdade. Com vocês, senhoras e senhores, ele, Diogo Portugal. Aê! Pô, que legal. Diogo, pra começar é o seguinte, você sabe que as pessoas me confundem muito, né? Me chamam de carioca. Você, te chamam muito de Rafael Portugal? Chão. E o que você faz? Você dá risada, você gente... encara o personagem? Já teve até gente que comprou ingresso errado, mas daí tá bom, porque ele tá bombado, então que continuem errando. Você sabe que acontece muito isso, viu? Outro dia, o PJ, né, o personagem e o empresário que fazia aqui este podcaster, ele recebeu o Matheus Ceará. Ele falou que uma vez foi fazer um show corporativo no Sul e o pessoal tratou ele super bem, falou, olha, tem uma surpresinha pra você no quarto do hotel. Quando ele chegou no quarto do hotel, o Matheus Ceará tinha lá uma homenagem pra ele, mas não era pra ele. Seja bem-vindo, Ceará. Ela tinha a minha foto, da Mirella e da Valentina. Não, dá risada. Outro dia o Carioca contou em algum lugar que ele tava fazendo um show, o cara foi lá, assistiu o show inteiro, foi no camarim, tirou foto, falou, obrigado, Ceará. Então as pessoas confundem muito isso. Por que as pessoas confundem os humoristas? No caso de vocês é fácil, né? Porque vocês eram colega do Pânico e acho que a galera... Não, eu e o Carioca, mas o Matheus Ceará... você e o Matheus... Aí eu acho que foi um erro de... Mas você sabe que é normal, e eu tiro onda. O cara falou, contrata o Ceará. Sabe quando o cara nem conhece? Não, recentemente eu tava aqui na padaria, fui pegar minha filha na escola, aí um cara, pô, sou teu fã, te adoro, não sei o quê. Grava um vídeo pra mim, peguei, gravo. Esse aqui é sério. Aí ele começou falando, olha, gente, tô aqui com esse cara que veio aqui comprar pão, amigo meu, tá na internet isso. Porra, eu gosto muito de você. E aí, Matheus Ceará, como é que você tá? Eu tô bem, cara. E aí, você tá na Praça Nossa? Não, eu saí da praça do SBT, eu tô agora na Record. Você levou essa papo. pilha. Que eu acho que você ter bom humor, né? Quando você encontra com o público. E às vezes é melhor não contrariar a pessoa, né? Você é um cara reconhecido na rua ou só no meio da comédia? Eu acho que é quem gosta conhece bastante, mas é uma linha suficiente para que eu tenha uma vida super tranquila, assim, sabe? De poder ir no supermercado. Porque eu tenho um show com o Danilo Gentili e a gente tá muito junto. E, cara, às vezes eu só de conviver muito com ele, vejo a popularidade que ele alcançou, às vezes eu fico pensando se eu queria isso pra mim, sabe? Porque às vezes ele só quer ir mijar, entendeu? E ele não consegue, tipo assim, tá no shopping. E você acompanha no banheiro, dá uma mãozinha pra ele? Não, algumas vezes já, porque amigo é pra essas coisas. Mas assim... Amigo é pra acudir. Amigo é pra acudir outro, mas, né? cara, às vezes eu vejo assim, eu falo, cara, às vezes o cara tá de mau humor, sabe? Não tá muito... E às vezes eu fico pensando, é bom também você ter essa coisa de quem gosta muito do teu trabalho reconhecer e também você passar batido em várias situações que é o teu dia a dia. Mas você sabe que eu gosto de mas ser conhecido. Mas, claro, eu gosto desse approach quando eu chego, que eu entrego o carro pro Mano Brista. Uma vez eu tava com o Marcelo Madureira. Uma vez eu tava com o Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. Eu era muito fã do Cacete. E a primeira vez que eu tive a oportunidade, que nem eu acompanhei com o teu início e tal, e eu tava assim, começando a comédia, eu levei ele uma vez pra Curitiba pra assistir meu show e tal. Porque se você tem um festival de comédia até hoje, que é o Risorama, né? O Risorama, exato. 21 anos já de existência. Tempo, e aí, eu levei ele numa churrascaria. E eu via que as pessoas não deixavam ele em paz, sabe? E eu comecei a me arrepender. Falei, pô, desculpa, eu te trouxe aqui, eu não sabia que a galera ia te incomodar. Daí ele falou assim, esse é o maior patrimônio de um artista, ele falou. Eu não esqueci aquilo, porque eu falei, cara, realmente, se você lutou por isso, acho que a última coisa que você tem que fazer é se queixar. O que eu tô falando é o seguinte, também não é ruim você ser conhecido pelas pessoas que gostam do teu trabalho e tal, entendeu? Bom, mas agora, mudando aqui de assunto, eu quero saber o seguinte, você é um cara que
Me disseram que você faz jingle. Jingle, né? Eu comecei fazendo jingle. Eu, cara, fiz várias coisas já na minha vida. Eu falei até jingle, porque deu uma... Mas é jingle. Mas não é errado falar jingle, não. Fala no Brasil. Em inglês seria jingle, mas o jingle, vamos fazer um jingle. Era a forma de falar, né? Aquelas músicas chicletes de ouvido pra grudar e tal. Eu fazia isso muito de publicidade. Que eu era músico, tinha uma banda, e era difícil de ganhar dinheiro. Você contando com um público, quando você tem uma banda, o dono da casa quer colocar você no dia que às vezes não vai tanta gente. E aí era isso, daí você tinha que ir lá, esperar o cara pagar, fechar o borderô e tal. E era uma vida difícil, né, de música. Isso no começo da sua carreira, né? E eu pensava assim, como é que eu podia unir a música com alguma coisa que me desse dinheiro? E eu comecei a me ligar que os jingles publicitários eram um troço bem remunerado, né? Você lembra de algum que você fez na época? Fiz. O primeiro que eu fiz, cara... O primeiro que eu fiz foi pra Casa do Pão de Queijo, que na época só tinha uma loja, olha que virou uma... Mas isso já deve ter o quê? Uns 30 anos ou mais? Era assim, ó. Macio, quentinho, feito com carinho, cheio de recheio, um pão de queijo e um beijo no meio da mordida pra sentir o sabor da delícia que é o pão de queijo que eu desejo. Macio, quentinho, que gostoso é o sabor da Casa do Pão de Queijo. Pô, que legal, velho. Só que eu coloquei uma puta cantora pra fazer, né? Não, mas dá pra entender. Criei. Mas você já fez jingle pra candidato a vereador? Muito! Lembra de algum nome engraçado? João do Frango, Puta. Maria da Pipoca, não tem esses nomes no interior? Eu adoro esses nomes, Tinha uma que era, não deixe pra depois, vote Jussara 52. Eu já gostei do Jussara. Vote Jussara, não deixe pra depois. Sabe aquele coral gospel? Vote Jussara 52. Mas teve algum jingle que a pessoa te encomendou e ela não gostou? Eu não gostei disso. Muito. Às vezes batia na trave. Às vezes, eu ficava puto quando às vezes o negócio tava bom. Às vezes tinha uma agência entre você e o cliente, que é o normal, né? Eu trabalhei bastante até conquistar as agências de publicidade na época. E às vezes você queria que você fez um negócio pro cliente aprovar. Daí o cara da agência fala, não gostei. Tá, mas, pô, que tal apresentar pro cliente? Não, mas troca isso. Pô, saca? Aí eu achava um pouco sacanagem. Porque, vai e volta 10 vezes. Porque você é julgado porque o gosto, que nem você falou, eu preciso agradar quem gosta de mim, quem não gosta. Então tem um cara que, pô, mas o cara pode gostar, né? Tipo, eu acreditava no trabalho. E aí eu não podia falar isso, porque senão você se queima com a agência, né? Então eu tinha que muitas vezes mexer, fazer outro e tal, mas eu acho sem o normal cliente isso. Ouvir, saca? Aí eu achava... entendo, porque assim, quem não é da criação não entende a nossa cabeça, porque eu digo que eu adoro criar, eu tenho muitas ideias, eu tenho até medo. Esse celular aqui tem muita ideia, se eu perder, eu não tenho nem o backup dele. Então tem ideias aqui de 10, 15 anos que eu guardo e eu tenho que fazer o backup, porque eu esqueço. Hoje em dia tem que estar tudo na nuvem. Na nuvem. Não só a cabeça da gente tem que estar nas nuvens. Sabe que o primeiro cara a pegar as informações da nuvem chamava-se Chico Xavier, né? E agora a gente viveu nisso, agora é o Elon Musk, tá tudo na nuvem. Eu queria saber, mudando de assunto aqui, falando do jingle, você conseguiria fazer no improviso aqui um jingle rimando, tipo Ceará, com podcast? É difícil, né? Se você ama, não me deteste, venha pro podcast. Enfim, é difícil, porque eu já penso na rima. Ceará, que você não vai parar. Tô dando aqui o briefing já. Ceará, só imaginação. Você sabe que tem uma música que o Araqueto fez pra mim. Você deve... Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Cara, não dá. Oi, o pessoal tá rindo aqui, solta a voz, pode rir aqui, não tem isso não, gente. Eu achava que era isso mesmo. Não, e um dia eu tava vendo... Eu achava que era Ceará. Eu tava vendo há muito tempo. Eu não entendi que a banda chamava Araqueto, mas tem aquilo era Ará. Isso é cacofonia, né? Quando você junta palavras que elas dão outros significados. Eu lembro disso, que uma vez, deve fazer uns 10 anos, eu tava vendo Altas Horas e tava o Tatal, vocalista do Araqueto na época, e eu marquei no Twitter, o antigo Twitter, já tem 10, 12 anos. Falei, obrigado aqui, Araqueto, Tatal, pela homenagem. Porra. E aí coloquei exatamente
onde ele tava cantando o refrão e eu cantando em cima. Então muita gente acha também, pô, porque essa música é pro Ceará? Não sabe se é pra mim, não sabe se é pro meu estado, se é pro time do Ceará, mas parece Ceará, né? É Ará, né? De Araqueta. Tem muita gente que canta errado a música, assim, tipo, que o cara é uma música em inglês e o cara acha que é uma música em português. Já viu isso já? Quando, tipo, tocando de biquíni sem parar. Eu achava tocando BB King sem parar. Trocando BB King. Essa eu sempre achava que era trocando de biquíni. Ô, Diogo, você trabalhou na Globo uma época, eu lembro de você. Fazia o Elvis Lay, lembra meu personagem? Eu lembro, você fazia o Zorra Total. Bora, cara, o personagem, né, cara? Elvis Lay, né, cara? Você fez também uma peça com vários personagens, que eu fui ver no teatro ali há muitos anos. Isso. Frecaneca, né? Eu fui no do Shopping Eldorado. Teatro das Artes. Eu tô falando há 20 anos isso. Sim. E eu quero saber de piada. Qual a diferença de contar uma piada naquela época? Ele me chama de velho fofo. Eu tô falando há 20 anos. Não, mas pô, se você é um cara... Eu vi aqui... Sim, 30 anos de carreira. Você não é nem meu contemporâneo. Eu tô com 52, aí você já viu. Você é um cara... Eu vi aqui, você nasceu no ano mais gostoso, 69. 69. Eu já fazia 69 em 68. Você, quando contava aquelas piadas que todo mundo contava, já se arrependeu de contar alguma piada, tanto no palco quanto na TV? Ah, sim. Já. E você pediu desculpas? Ou você não é aquele humorista que tem humorista que pede desculpa, tem humorista que não pede? Não, já aconteceu isso. Tipo, nunca aconteceu assim de ser uma coisa de eu ser totalmente cancelado por causa de uma piada. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas já aconteceu assim de, por exemplo, você tá num evento e uma pessoa do compliance vai lá e faz uma queixa tua para um compliance, vamos dizer assim, num evento, num festival. O que acontece? Quando você pede desculpa para aquela pessoa, você está pedindo desculpa para todo mundo, sendo que a maioria gostou da piada, mas uma pessoa não gostou, entendeu? Então, em determinados casos, eu acho que é desnecessário você pedir desculpa. Por exemplo, quando uma pessoa... A gente tá vivendo tempos em que a pessoa entra na frente da bala pra dizer que atiraram nela, certo? Então, assim... Os aproveitadores. Não, os ofendidos. Mas aí, essa questão... A pessoa não tem que separar uma piada de uma opinião pessoal do que é piada, do que é ofensa, as do que é pessoas têm se ofendido mais do que o normal, né, ultimamente. Então, por que você acha que... Porque os tempos mudaram, porque... estar ofendido deu poder às pessoas, e por vários motivos. Então, assim, se você sabe que pessoas legais foram assistir teu show e deram risadas normais, aquilo funcionou. Tá. Todo comediante tem o seu próprio termômetro. Tal. Mas alguém não gostou e foi lá e reclamou. Eu tô falando até de evento corporativo, que eu já fiz. Não, eu ia já chegar lá, mas por essa mulher do compliance da empresa que você fez aí, o que é que ela se ofendeu? Que piada você falou? Foi piada de mulher, piada da mulher gorda, piada da mulher magra? Isso, acho que você lembra da piada? Eu acho que foi alguma coisa, às vezes eu brinco com os lugares, tá? Foi alguma coisa sobre algum lugar que eu falei, tipo, acho que eu dei uma zoada. Você se policia pra fazer eu piada? Acho que é isso, e eu já fui em eventos corporativos que tinham um marketing de guerrilha bem pesado nesse sentido aí, de pegar o caixão do concorrente, enterrar. Mas aí o cara tá chamando você pra fazer um show de humor. Exato. Para levar alegria pras pessoas, ele já vai te tolindo ali? Não, eu já espero, e achei super no tom. Mas às vezes esses departamentos, às vezes, dão muita atenção para essas pessoas. Então, hoje em dia, os eventos corporativos já me brifam e eu tenho trabalhado exatamente o que o cliente quer. E eu tento fazer o meu melhor dentro daquilo que eles querem, sem fazer... Mas sem perder a tua identidade. Sem perder minha identidade. Porque é melhor não fazer um show, seja ele corporativo ou não, se você perde a tua identidade. O que eu acho que você tem que saber a parada é isso. O cara gosta de você... Puta, eu gosto do Diogo por causa da fritada, porque Vamos falar da fritada, hein, porque ele fala de política e porque ele tem umas piadas... não tão ácidas, mas também não são tão... É humor mais raiz, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que eu vou lá... da fonte que você bebeu não é muito da fonte diretamente do stand-up, é que você é conhecido. Exato, então vamos lá, eu faço o que a empresa quer, mas eu deixo a minha identidade ali, porque senão eu tô praticamente traindo quem me contratou, né? Você não concorda? Tipo assim, se eu pego... aqui eu sou um e aqui eu sou outro. Eu posso até não ser tão... Claro que tem piadas que eu falo, pra quem pagou o ingresso pra me assistir... É um show mais solto. Eu vou falar coisas que aí foda-se, o cara tava no meu show, entendeu? Agora, se eu tô também no ambiente do outro, às vezes tem pessoas ali que estão ali me vendo
Por causa da situação, não porque nem sabiam o que iam me ver. Às vezes o meu show é surpresa, né? Que eu não gosto também quando é surpresa, porque agora surpresa, o cara tá esperando Cria uma expectativa muito grande. O cara tá esperando o Coldplay e é você. Ô, Diogo, o stand-up brasileiro, você acha que é panelinha? E eu queria saber se você já foi prejudicado por isso. Porque nós temos vários grupos quando surgiu, né? O grupo de São Paulo, o grupo do Rio de Janeiro, teve o grupo lá de Belém. Mas você acha que é uma panela o stand-up? Cara, eu acho que o stand-up hoje tá muito nichado, né? Assim, tipo, começou a nichar, assim, é como se tivessem médicos especialistas, né? Por exemplo, eu sou um clínico geral, porque eu falo de tudo, né? Mas hoje tem o cara que fala só de cachorro, saca? Tem um cara que fala só de evangélico, tem o cara que fala só de pedreiro, tem o cara que fala só... E muito doido isso, né? Os caras começaram a achar nichos e achar tribos. Então, quem sabe assim, não que o stand-up seja panela, mas começaram a falar para determinadas panelas, vamos dizer assim, para determinadas bolhas. Essa é a palavra, não é panela. Mas assim, na comédia, claro que tem a turminha de um aqui, a turminha de outro ali, isso como eu acho que eu transito bem em todas, eu não me incomoda tanto isso, assim, entendeu? Tipo, que no final mesmo, o comediante mesmo é um cara mais solitário, né? A maioria. E tá surgindo muita mulher na comédia, né? Eu queria saber o que é que você acha da mulher na comédia, que teve agora uma dupla dos caras aí, mesmo aquela que se levou lá até no fritado, como chama os malucos lá? Sim, os gênios siameses. Né? Esses caras ousados, né, velho? E aí eles falam... mas mesmo eles, se você parar pra... Então tá, então vamos dar um exemplo do gênio siamês. Mesmo eles estão nichando. Estão nichando para uma comédia provocadora de acidez e coisa, que já era uma coisa que o Léo Lins também já faz, e, aliás, eu acho que faz com muita maestria. Ele é um dos melhores, entendeu? Sabe fazer muito bem. E o que esses Mas meninos... paga um preço, né? Paga um preço, e esses meninos também estão pagando um preço, né? Então, tipo assim, também é nichado pro cara que gosta de humor escroto. Você tá entendendo? Tem público pra isso, né? Sim, assim como tem o cara que gosta de gato, que é fofo, tem o cara que gosta de comédia escrota. E é isso. E eu gosto, e no meu festival tem que ter o escroto e tem que ter o gato. Então me fala aí o nome de um humorista escroto, e se você já teve alguma briga com um humorista escroto. Não quero nomes agora. Tem humorista escroto? Cara... Aquele cara que assim, que no bastidor é ruim, tá com cara, energia ruim, ele se acha muito. Pode falar nomes. Cara, eu não sei, cara. Tipo assim, a pessoa teria que ter sido muito escrota comigo pra eu falar isso. Mas você já entendeu? viu, se não foi com você, alguém sendo escroto com um colega seu? Eu acompanho bastidores, mas daí você tá me perguntando um negócio. Não, se você não quiser, eu vou falar aqui de uma pessoa, que aí eu vou falar, porque aqui a gente fala mesmo. Mas não, daí você tá me perguntando. Não como prova, mas o que comentam e o que sai nas entrevistas de podcast. Eu vi então cada vamos lá, coisa. então vou te falar um negócio. Pode Por exemplo, perguntar. assim, teve uma briga entre dois comediantes, certo? Aí tem a versão de um, tem a versão do outro, e tem a versão de quem tava ali na hora que não era eu, entendeu? Então. Se você não tava. Mas se você vê, você vai tomar partido por um lado, né? Isso aqui tá errado, não é legal. Porque você é o mais velho. Você é o cara que tá ali pra apaziguar os ânimos. Você é o cara mais calmo. Eu nunca vi você se meter em nenhuma treta, assim. Por isso que eu tô te perguntando. Se já aconteceu contigo, de algum comediante te deixar constrangido ou querer chegar às vias de fato. É difícil pergunta assim, né? Cara, eu não lembro. É que pra mim não foi tão marcante assim, saca? Por exemplo, eu sempre vi treta aí nas entrevistas do Danilo com o Rafinha Bastos. Aí eu tenho que perguntar pra eles, né? Mas os dois são pessoas queridas, já fui lá várias vezes do Danilo. Quando eu tinha um programa no Multishow, entrevistei tanto o Rafinha, e num episódio, e no outro episódio entrevistei o Danilo. Eu não falei sobre isso, então eu teria que trazer cada um aqui. Aliás, está feito o convite. Certo. Porque cada um dá a sua versão, porque você sabe dos cortes, né? Você sabe de gente falando, de amigo, e eu acho que as pessoas têm curiosidade pra saber como é que é por trás. Eu acho que o Danilo é um cara um pouco magoado e machucado também com o comecinho da carreira, quando ele tava começando ali, a gente já tinha o grupo e tal, quem sabe isso pode ter marcado, mas ao longo do convívio dos dois, houveram algumas divergências, entendeu? E isso já foi explanado, assim, ele mesmo já falou, uma vez você tentou pegar meu programa, não sei o quê. E essas tretas foi alimentando entre eles, entendeu?
Então, tipo assim, que levou até quando o Rafinha foi no programa do Carioca, eu vi que o Carioca tocou nesse assunto, daí ele ironizou, entendeu? O Danilo também já falou, mas fica um negócio assim que, bem na verdade, eu acho que são dois talentos, são dois caras talentosos. O Rafinha, no que ele faz, é muito bom. O Danilo, no que ele faz, é muito bom. Então são dois caras... Eu acompanho os dois. São dois caras de porte físico parecido. Pô, 2 metros de altura. Sabe? Pô, 3 de envergadura. Dá pra fazer uma luta, né? Agora tá na moda de luta, dá pra fazer uma luta. Danilo vai ter que treinar. E que tem uma... Sei lá, cara, tem uma disputa ali. Sempre achei que teve, assim, saca? De talentos e tal. E já teve momentos que eles foram muito amigos, sabe? E isso se rompeu entre eles. Teve Mas acho tanto que eles abriram... Cara, agora eu vou desabafar aqui pra você, porque eu sempre falava com eles de abrir um comedy club, que eu achava que a gente podia fazer um comedy club junto, os dois abriram e não me chamaram. Tipo assim, porra... Você ficou magoado? Pra caralho, na época... Você é desses que hoje, fica magoado? Graças a Deus, eu tenho a The House aqui, que é minha casa em Curitiba, que tá indo super bem. Pessoal de Curitiba, vão na The House, que é a melhor casa de espetáculo da cidade. Mas... quando eles fizeram o Comedians lá, e ainda chamaram o Ítalo, que era o meu assessor de imprensa, Você ficou magoadinho, Diogo? Pra caralho. Então, assim, isso prova que em algum momento o Danilo e o Rafinha foram muito mais amigos entre si do que eles são de mim hoje. Não, mas hoje você tá com o Danilo e o Pequeno Pônei, o Oscar Filho. Sim. Vocês têm uma marca lá de vinhos que eu curto. Aliás, eu recebi em casa, muito bom, viu? Gostei muito. É bom demais. Muito bom. Vocês mandaram lá um branco, rosé e o tinto. Exato. E você tá também lá com o charuto do não, o Danilo, não, o charuto pega é só mal dele. isso, a pessoa que não entende. Charuto do Gentili é a marca de charutos dele, não é o charuto que você tá pensando, minha senhora. Agora, hoje... E por que você ficou chateado com eles além disso? Na época eu fiquei puto porque eu me senti meio... Porra, mas eu falei tanto dessa ideia e vocês agora estão fazendo... Na época eu fiquei chateado, mas acabei guardando pra mim e absorvi. Mas, também não tinha que fazer, né? Ele já tinha aberto. E ganharam dinheiro pra caralho, inclusive. O meu instinto era bom. Eu tenho um instinto bom de empreendedor. Filhinho de empreendedor. Assim como vinha, foi uma ideia minha. Legal. Que claro, que só foi realizado por conta dos dois também. Então, aliás, quem deu o nome Putos foi o Oscar Filho, mas quem fez toda a criação e arte, direção de arte, foi o Danilo. E agora, o Danilo sempre foi um cara mais chegado dele, entendeu? Tipo assim, cara, não sei se pela afinidade, assim, de bater o santo, logo quando ele chegou de Santo André, fazendo ali no Clube da Comédia e tal, a gente já falava as mesmas merda, tipo assim, o mesmo nível de besterol, assim, o meu santo batia muito com o dele. Então, acabou que eu acho que eu acabei ficando mais chegado dele, assim, sabe? Agora, hoje, a gente tem uma relação muito quase de banda, assim, né? Eu, ele e o Oscar, a gente divide muito camarim, a gente tá sempre junto. E isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito legal, cara, porque, tipo assim, você ter um bom clima de camarim é um negócio difícil, melhor coisa, cara. Né? É um negócio difícil. Você vê você que teve também grupo, com certeza tinha um que você tinha mais afinidade e outros que você tinha menos afinidade. Isso é normal do ser humano. É como um reality show, como um BBB da vida. No Exato. começo, todo mundo é amiguinho, maravilhoso, se abraça. Aí, quando vai afunilando ali, aí você vê quem você vai fazer o grupo, quem você apoia, quem você não gosta. É normal do ser humano. Exato. E alguém Danilo... já copiou uma piada sua, que eu queria lembrar disso. Aqui você tá falando de humorista, porque assim... Quando o cara copia uma piada, na minha opinião, às vezes ele tá se inspirando ali, ele quer achar um caminho. Mas às vezes o cara não sabe, cara. Eu já contei piada que eu não sabia que era de alguém e tava contando piada do Ari Toledo? Você comprava os livrinhos de piada do Ari Toledo? Do Ari Toledo já contei. Eu comprava quando era criança. Sim, mas esses caras todos me inspiraram, né? Tom Cavalcante. Vários. Já aconteceu de eu ver piada minha, assim, na boca de outro comediante, e eu falar, puta, ligar pro cara, falar, puta, sabe aquela piada? Eu tinha postado já ela antes. Mas não é coincidência? Claro que muitas vezes é coincidência. Porque se o cara acha, olha, eu tive essa ideia dessa piada. Porque eu há muito tempo, a gente tem muito tempo que trabalha com isso, há muitos anos não tinha essa coisa de estar tudo globalizado nas redes sociais. Então, o cara de São Paulo não conhecia muita cultura do povo do Nordeste ou do povo do Norte, enfim, do Sudeste.
Com a rede social, a gente acompanha ali, né? O que é que o cara come, né? Como é que ele faz, a vida dele na casa ali humilde, né? A mãe, o pai, o avô, ele traz todo mundo. Mas na nossa época era difícil fazer uma piada. Então, quando o cara ia fazer um show, o cara saía do Ceará, vinha fazer um show no Rio Grande do Sul, às vezes ele tinha que entender a cultura pra fazer a piada, porque muda, né? Uma palavra, piá. Piá, pra quem não sabe, é um menino. Lá em Curitiba, porque ali é o sul também, né? Cidade, Piá. Então, assim, de repente, o cara chega lá, um humorista do sul, contando uma piada que o final da piada é piá, que é uma criança, o cara não vai entender. Porque nem todo mundo sabe que piá é uma criança. Então, eu tinha essa dificuldade. Você encontrou essa dificuldade de transcrever teu show pro Brasil, pra todo mundo compreender e dar risada? Muito, muito, cara. Eu tinha muito isso em mim, assim, que eu falava, cara, nunca vai virar o humor de Curitiba. Eu pensava assim, porque, porra, humor é uma coisa do cearense. O Brasil já comprou essa ideia. E eu achava muito difícil. Então, o stand-up acabou... o que me moveu muito foi a Terça Insana. Você lembra dessa noite? Da Grace? Da Grace. Porque ali eu vi ela gaúcha fazendo personagem e tal. Eu falei, caramba, que legal, isso é uma outra linguagem. Ali eu conheci o Marcelo Médici, conheci o Otávio Mendes, conheci o Mansfield. Aí eu comecei a ver uma linguagem que não era um humor um pouco diferente e que, de repente, poderia encaixar o meu tipo de humor, que era o que eu já fazia, que era o Elvis Lay, né? Um personagem que eu fazia um porteiro do prédio e tal. Eu falei, quem sabe aqui é um porteiro que não era cearense, né? Porque a maioria dos porteiros... mas Ceará é tudo Nordeste. O pessoal fala que o porteiro é nordestino, e o meu não era. O meu era o Ediomar, porteiro do prédio. Eu fui ver. Ele falava meio devagar, assim, tá ligado? Foi isso que você fez também no Zorra Total? Não, no Zorra eu fiz o Elvis Lay, que era o... Ora, cara, leu, a Kombi da firma era tão velha, mas tão velha, que eu botei o braço pra fora pra dar sinal, puseram R$5 na minha mão. Você sabe que o Chico Anísio fez uma coisa muito bacana na época da escolinha, porque ele colocava humoristas de cada região, né? Tinha lá o Nés da Capitinga, que era de Minas Gerais, o Tom Cavalcante do Ceará, o pessoal do Rio, então isso... E tinha o Mago do Monfa, né? Que é Porto Alegre, o André Damasceno. André Damasceno. Isso foi muito bom para mostrar essas vertentes do humor, né, do Brasil, né? Porque... Sim. Eu fico muito orgulhoso. Muita gente falou, o humor cearense, né? Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, mas assim, o Brasil tem muito humorista, né? Tem. Mas eu brinco eu não sabia que tinha humorista em Curitiba até te conhecer. Você, pra mim, é um cara que levou o humor do Paraná pro Brasil. E a cena da comédia em Curitiba hoje tá muito forte, tá muito legal. Tem grandes comediantes lá, tá bem bacana mesmo, assim. Sabe? Agora, com exclusividade aqui pro nosso podcast, o Festa da Firma. Você faz o Fritada, que é um sucesso na internet. Graças a Deus. Eu tenho algumas curiosidades. Alguém disse não pra participar do Fritada? Ah, sim, o que eu mais recebo é não. Você pode citar nomes? Muitas pessoas dizem não. Um cara que eu queria muito fritar, o Latino, que eu achava que... O Latino? Ele disse não? Ele disse não, mas assim... Ou ele disse, oh, baby, me leva. Eu quero que ele fale. Mas ele disse não, por que você acha? Medo de quê? Eu acho que... acho que na época ele brincou comigo, ele falou, não, Diogo, pra eu fazer isso, eu acho que eu tenho que ganhar um carro. Então, a hora que eu tiver um patrocínio pra dar um carro pra ele, eu acho que eu consigo. Não, mas tem gente que ganha cachê? A fritada é o seguinte, cara. Por exemplo, é um programa, certo? Então, tecnicamente, não. Entendeu? Porque você participa de um programa, certo? E geralmente é bom pra pessoa. Claro que tem um cachê, mas não é uma coisa estrondosa, entendeu? É um cachê... Porque eu vou falar uma coisa, eu fiz o Pânico. É um programa muito de alto custo. Eu vou dizer pra você, olhando nos seus olhos, eu fiz o Pânico. Que a gente fazia umas coisas meio loucas. Mas o que você faz é muito ousado com a sua galera. Cara, você é muito... você é diferenciado. Mas você concorda que é um ringue de MMA, né? A fritada. Porra. A gente tá dentro de uma brincadeira que ali todo mundo pode se zoar. Entendeu? E essa zoeira, ela é autorizada. Entendeu? E controlada. A coisa que é mais legal da fritada é você sair do show e ver a galera, porra, adorei aquela que você mandou pra mim. Adorei aquela, porra, que piada boa que você fez assim, comigo. Você tem mais as pessoas aceitando o convite pra participar do fritada ou mais dizendo não ao convite? Não, eu acho que a galera entendeu o alcance que ela tem e que é uma coisa bacana. Não se levar a sério. Senão o Donald Trump não tinha
ter topado ser Porque fritado. esse aí é um formato dos Estados Unidos que você Sim, trouxe... o roast. É o roast. Você trouxe aqui uns 10 anos pra cá, né? Mais. Mais, né? Eu acho que mais. Então, pra quem não sabe, coloca aí no YouTube e assiste esse episódio. Tem A primeira foi com a Rogéria, lembra da Rogéria? a Rogéria, saudosa A Rogéria. Rogéria, depois fizemos com a Rita Cadillac, com o Miele, fizemos com o Alexandre Frota. E dessa nova geração? Quem foi, assim, de apresentador, de humorista? Teve alguém que pegou mal, se levantou, foi embora? Não, cara. Eu acho que uma das bastante revolucionárias foi com o Neto, apresentador. Puta, esse aí eu vi. Eu achei incrível. E com o Pablo Marçal também, foi também legal. Vi. Então, a do Popó foi muito legal. A última foi com o Serginho Malandro, cara. Foi muito legal. E o Serginho Malandro era um cara que me dizia não. Não, mas ele é um cara da comédia stand-up. Pelo menos ele diz pra todo mundo que faz stand-up. Mas sim, eu acho fui lá no Papagaio Falante, no programa dele. Eu acho que eu fui um cara que colaborei também muito com a carreira dele, assim, no Você ajudou? Eu ajudei, assim, mas tipo, eu acreditei nele. Por exemplo, eu chamei ele pro Risorama numa época que ele ainda tava numa transição do Sérgio Malandro para um comediante de stand-up, sabe? E lota o espetáculo dele, né? Tanto que eu me lembro que era um festival que cada um tinha que fazer, tipo... 15 minutos, ele fez meia hora. Eu falei, Serginho, é um line-up, cara. Isso não é teu show só, tá? Mas é que ele é incontrolável, né, cara? Tanto que eu sempre deixo ele pro final. Porque eu sei, se estourar, ele é o último. Eu lembro também aqui, tô puxando na memória. Até porque é difícil entrar depois do Serginho Malandro. Você vê que eu vou mudando aqui de assunto, porque eu tenho tanta pergunta pra fazer pra você. Peço desculpas ao público que tá ouvindo e me vendo, é porque tem muita história pra falar com esse cara. Por exemplo, você fez um programa de TV com a Luciana Gimenez. Sim. Que inclusive apresenta o Bagaceira Chique, né? Que é um podcast, muito sucesso, eu participei com a Mirella. Agora, quando você fazia lá Luciana by Night, era isso? Luciana by Night. Luciana by Night. Isso. Você sentiu dificuldade em fazer um humor na Rede TV para TV aberta, do humor que você faz em teatro, em evento corporativo, e como é que era a Luciana jogando com você? Cara, a Luciana tinha uma coisa muito legal, eu acho que a gente tem uma coisa legal, foi o seguinte, eu acho que eu fiquei uns 6 anos com ela. 6 anos é bastante tempo. Pô. E a gente nunca brigou, certo? E, claro, tivemos algumas divergências. Teve uma época que eu achei que seria legal ela fazer um stand-up no começo. Aí, de repente, ela falou, Diogo, esse negócio de ficar lendo um texto, um TP, que de humor, eu prefiro ser eu mesma. É porque ela é engraçada natural, né? Ela é engraçada natural. Então teve erros e acertos. A Cláudia Bexiga, lembra, produtora? A Cláudia diretora? Bexiga. Diretora Cláudia Bexiga, da RTV. Lembro dela, Claudinha, lembro. Incrível ela. Ela era muito boa de criação também. Então eles me davam uma liberdade, assim, você ia ser o convidado, certo? Então eu fazia uma leitura da tua vida, eu fazia uns personagens. Quando o Roberto Justo foi lá, eu fiz ele de peruca cantando My Way, aí era Mia May. É engraçado. Eu fazia umas coisas que a RTV me deixava fazer. Mas diferenciado de talk show que não tem isso, né, cara? Sim, é muito legal. O programa tinha uma parada, uma liberdade pra eu, Diogo, ali de Louro José dela, né, que era esse meu papel, pra eu também não ficar só atrás da casinha e daqui a pouco corta pra um negócio que era um... Pô, eu fiz um quadro com o Marcos Mion, cara. E você aparecia... Que eu fiquei igual o Marcos Mion. Você aparecia tanto quanto ela, porque você era um cara que se propunha a não se levar a sério, a brincar e criar situações, né? Tinha uns quadrinhos meio Saturday Night Live dentro do programa, né? E dava um trabalho pra caramba pra fazer, saca? Entendi. Poderia ficar acomodado e só ir lá gravar, mas era legal fazer esses E quadrinhos. na época que ela era casada? Porque nessa época ela era casada com o Marcelo Carvalho. Teve alguma piada que você fez com alguma coisa pessoal dela, com o Marcelo, que ele mandou tirar na edição? Não, isso aqui eu não quero que fale. Ele já ficou bravo com você? O Marcelo pode ter ficado, eu não sei, cara, até o primeiro dia da estreia aconteceu uma coisa muito engraçada, cara. Primeiro dia da estreia, o Marcelo de Carvalho, era o programa dele, era um projeto dele, Luciana by Night. Tipo assim, é o talk show da minha esposa. Então ele foi lá e ele que desenhou a luz, ele que fez os quadros. Eu me lembro de eu vendo ele passar isso, que até me chamou a atenção. Eu falei, cara, o cara não é só um empresário, não é só um apresentador, ele tá preocupado com o ângulo da câmera, tal, com a disposição. Eu achei aquilo muito interessante. E o convidado da estreia era o Raul Gil. Vamos aplaudir! Eu gosto muito do Raul Gil. Queria muito o Raul Gil aqui, viu, ô produção? Convido o Raul Gil, que eu gosto muito dele. Aí, veja bem, era a minha primeira vez com a Luciana Gimenez, eu aqui na poltroninha de Louro José, a Luciana aqui, e tinha que ser um convidado foda e o Raul Gil topou. E o convite foi feito pelo Marcelo. Então era um programa muito importante para o Marcelo. E para a vida longa do programa. E aquela era a minha estreia, tanto minha quanto... E aí, eu não sei o que o Raul Gil fez, o meu papel era fazer umas piadinhas nas entradas. E eu não sei o que eu...
ele começou a falar que todo mundo que ele lançou, eu que lancei essa pessoa, e todas as pessoas que iam no programa dele, que não eram desconhecidas e viravam grandes celebridades. Aí eu falei, pô, você era uma espécie de uma mãe de nada à época, eu falei, né? Cara, ele ficou puto com essa piada, não sei porquê. Ele não entendeu, né? Talvez, ou entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho que o som tava meio baixinho eu acho que ele aqui falando com a Luciana e eu falando ali do lado, parecia que a minha voz tava sendo tipo um mosquitinho incomodando ele. Ele tava incomodado comigo, assim, sabe? Tipo, manda esse cara calar a boca. Mas me deu um esporro, velho. Mas, o que ele falou, você lembra? Esse cara é um imbecil. Eu acho que ele mandou uma e depois eu fiz uma outra piada que ele falou do Corinthians e eu brinquei alguma coisa do Corinthians, cara. Daí aquela do Corinthians foi pra arrebentar, cara. Daí ele falou, porque eu não sou esse retardado aí, não sei, cara. Aí, velho, eu só fui derretendo assim na cadeira. Eu falei, meu Deus, que eu tava louco pra fazer uma piada com ele, mas não podia, porque o Marcelo tava vendo. E eu sabia o quanto era importante a presença dele naquele programa, aquela hora. E aí, era a estreia, e era um monte de coisa. Mas isso que é bom, pô. Eu optei por ficar quieto na hora ali cara... E pensando, tipo, acho que a Cláudia Bexiga corta na edição, mas ela não cortou total. Eu não cortaria, então, não, deixaria inteiro. Então até hoje, não, ela cortou um pedaço. Teve umas coisas que ele seria muito cancelado. Ele seria cancelado? Porque ele ficou muito puto. Porque você não revidou. Se você revida, ficaria aqui parado. Mas ele xingou, tipo, não iam deixar aqui. O que ele te xingou? Fala aí. Imbecil. Não, mas fala. Algumas coisas tá lá. O que é que eu coloco? Ele falou, se idiota, esse imbecil. Isso. Jumento! E ele tinha razão, porque quem sabe eu atrapalhei o raciocínio dele. Enfim, de qualquer forma, foi engraçado, porque daí quando ele acabou de me xingar, cara, ele pega e vai sentar na cadeira. Quando ele senta na cadeira, ele erra e senta na mesa. E aí a mesa quebra, cara. E ele cai cagado assim no chão, cara. Que acabou virando um puta meme do programa, esse negócio dele caindo. Tá vendo? Foi bom pra você também, pro programa de humor. Pro programa foi bom, Não, mas assim... Mas eu tenho a maior admiração pelo Raul Gil. Não, o Raul Gil é incrível, ele é maravilhoso. É um cara que eu gosto muito. Ele tem história, né, cara? Não tem o que falar. Eu acho muito legal que o Serginho Grosma fez uma homenagem pra ele, o Luciano Huck. Sim, mas ele eu acho muito legal fazer em vida. O cara tá com 88 anos. Exato, fazer homenagem em vida. Fazer em vida, levar o cara, mostrar a trajetória dele. O Raul Gil começou como imitador, você sabia? O Raul Gil, ele era um grande imitador de cantores, de pessoas da época. E aí ele migrou para a apresentação. Agora, você acha que o humor, ele pode ser uma ferramenta eficaz assim num ambiente corporativo? Totalmente. Por exemplo? Por exemplo, você pode passar mensagens para tua equipe, para o teu time, em forma de comédia. E eu acho que a empresa que relaciona a marca dela com uma atividade humorística, ela tá não só dando entretenimento para a galera, para o time, como às vezes ela tá passando o recado de uma forma leve, entendeu? Eu adoro fazer evento corporativo, eu sei que você faz muito também, e é um negócio que, tipo assim, para mim é muito desafiante, porque eu tenho que me conectar com aquelas pessoas, e também quando eu consigo passar esse recado... E de uma forma legal, eu sei que aquela empresa vai me indicar para outra empresa e aquilo acaba virando um ciclo. Assim. É isso. Eu curto fazer. Tem comediante que não gosta de fazer. Eu gosto de fazer. Eu acho bacana. Eu também adoro fazer. Mas quando eu faço mais o MC, né? Que é o MC Ceará apresenta. Até bolei. Eu sou MC Ceará. Aí as pessoas às vezes me levam de Silvio ainda, de Gabi Epps, os personagens. Legal. Faço muito. Imagina, desde... Sim, você fica fazendo os fios condutores. Desde 2001 que eu faço isso. Então, é muito bacana ver isso. Eu gosto muito de fazer, assim, tipo, por exemplo, eu tenho um show pra empresa da área de farmácia, eu tenho um show pra medicina, eu tenho um show pra advogados, eu tenho um show pra... Eu fui criando... Personalizado. Foi criando, porque cada desafio que aparece eu escrevo, entendeu? O que é que falta você fazer de show pra você personalizar? Cara... Companhia de celular... Eu já fiz muito. Não, TI é depois que eu criei um show pra TI, eu posso fazer pra qualquer empresa de TI, porque daí eu mudo só as premissas, entendeu? Muito legal. Mas também crio o recado que eles querem dar. Acho que essa é uma das maiores coisas. Quando você vai fazer, por exemplo, desculpa te cortar, quando você vai fazer um show corporativo stand-up, o seu mestre de cerimônia, dá pra sacanear ou sabatinar
o CEO, isso pode fazer? Já teve uma empresa, um laboratório, que uma vez me pediu para fritar um dos diretores. Era alguém que já queria ser mandado embora. E o cara não sabia, cara. Foi uma surpresa. Os caras às vezes o cara me passaram tudo. Olha, ele tem um carro velho que ele não se desfaz, ele tem isso, ele é torcedor do Botafogo. Os caras me passaram toda a coisa. Pô, foi muito legal, cara. Ele recebeu de boa? Super de legal. Boa, super de boa. Eu acho que falta mais nas pessoas o senso de humor, porque o humor, já falei isso, não é só de quem tá no palco fazendo comédia, mas de quem tá ali na plateia recebendo. Exato. O cara tem que ter bom humor, tem que separar. Ali é um comediante, então ele vai fazer o papel dele. Independente de que lado ele esteja da política, é o trabalho dele, mas tem gente que já leva. Eu não gosto daquele cara. Eu gosto desse desafio, sabe? De pegar o briefing. Eu falo da moça do RH, entendeu? Eu adoro. Quando eu chegava para fazer evento, eu anotava assim, me passa o nome dos caras que são queridos da empresa, quem é o cara mais bonito, os estereótipos, né? O que é bombadão, ou o cara que é o galanteador da empresa, né? Exato, aliás, sabe, exato. Eu pegava tudo, é muito bom porque você tem material para fazer humor ali, e quando você personaliza, às vezes a piada não é tão boa, mas só de você falar do nome do João, do almoxarifado, pronto, a galera já ri. É isso aí. Bom, agora eu tava falando... Você cria um atalho com o teu público, exato, é isso. Eu falei de sacanear o chefe, as pessoas, e falar de bônus de final de ano na empresa, nessas festas corporativas. Pode falar? Uma vez aconteceu um negócio comigo em Curitiba. Eu me lembro que era uma empresa, acho que era América Latina Logística, era uma empresa, ALL. Eu nunca esqueço, cara. Na época, eles deram uma notícia que era muito ruim pra equipe. Assim, então, sabe aquele bônus que vocês estavam esperando? Então, não vai acontecer. Foi um negócio assim. Mas daí quando todo mundo começou mas como começaram a rolar um rebuliço? Pessoal, é o seguinte, a gente tem um tempo pra cumprir, então agora é a hora do show do humorista. Você entrou nesse tornado aí, velho? Eu entrei, cara, assim, depois de uma notícia ruim que eles tinham dado pro time, assim, pessoal... Tá. Não, e tem uma manha também, galera, fazer show de comédia quando o pessoal tá com fome ou depois do jantar é ruim. Pra caramba. Não, pra sabe, caramba. já teve alguma situação assim? Porque assim, e outra coisa, quando as mesas... Mas enquanto estão comendo longe, é pior. Quando as mesas estão distantes do palco, é ruim. Sim, né? Sim, tem que estar juntado. Já aconteceu alguma coisa assim? Pessoal, bora, acaba esse show aí que eu quero jantar, pô! Já aconteceu isso? Uma vez eu lembro que eu tava em Foz do Iguaçu e eu via que os caras estavam lá, tinha uma boate, né? Que era cristã. E eu ficava ouvindo os burburinhos os caras tudo solteiro, um monte de cara sozinho, né? Em Foz do Iguaçu. E foda. Todo mundo queria ir pro tal acho que era Cristal o nome da boate. Os caras estavam tudo louco. O diretor da empresa me falou, os caras estão tudo louco pra ir pra tal boate. Eu cheguei e falei assim, pessoal, seguinte... Eu vi que era final de jantar, era minha hora, eu era a última atração, os caras estavam loucos pra sair, eu me deixar sozinho. Falei, pessoal, só pra lembrar, fiquem tranquilos que a chave da boate Cristal tá aqui no meu bolso. Cara, você deve ter muita história pra contar. É uma pena que esse podcast não é um podcast que tem 10, 12, 15 horas, né? Eu não sei qual é o maior podcast da internet, 24 horas. Mas se a gente tem um tempo aqui, eu queria saber mais sobre você, porque a gente sempre se encontra em restaurantes, em bastidores de televisão, ou nos escritórios, né, de publicidade, enfim. Vou fazer um pequeno briefing aqui. Acho que eu sou um cara que vim da tua escola de personagens. Tem um show de personagens que chama Portugal é Aqui, que eu quero voltar esse ano. Portugal é Aqui. Portugal é Aqui, que eu vou fazer vários personagens lá em Floripa esse ano. Por que não em Portugal? Já fez? Em Portugal eu acabei de fazer uma turnê na Europa. Então você usou o nome Portugal Portugal é Aqui lá. Porque é uma brincadeira com o sobrenome, né? Agora, quando eu fui pra Portugal, era Portugal em Portugal. Fiz Lisboa, cara, foi sold out. E Porto, que foi muito bom também. Mas eu sou um cara que veio dos personagens, comecei a fazer stand-up porque eu achei que era uma novidade no Brasil. Eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer o stand-up, tirando aquela era, Sérgio Rabelo, Algildo, toda aquela galera. Mas o stand-up de cara limpa, eu acho que foi um dos primeiros a começar a fazer, junto com um cara do Rio, junto com o Bruno Mota, que também fazia em Minas. O Bruno Mota, lembro dele. E aí, comecei um movimento na minha cidade, insistindo. Meu vídeo virou na época do YouTube, em 2006, no Faustão e no Jô. E ali
começou a viralizar porque era o ano do surgimento do YouTube, né? A partir dali eu virei um produto meio de internet e criei alguns produtos da minha carreira. Um deles é o Risorama, que eu considero hoje o maior festival e mais tradicional festival de humor do Brasil. Ele não só começa em Curitiba, como ele viaja todas as capitais, né? Tem a Fritada, que eu gosto muito, que é um projeto meu pessoal, o meu estúdio de Branded Content, que é o estúdio meu onde eu produzo marcas, publicidade, essas eu fui lá, inclusive, né? Exato, que você esteve lá conhecendo. E o Vinho Putz foi um sucesso, foram 300 mil garrafas vendidas. O Stand-Up Raiz é a nossa cachaça, a nossa brincadeira, né? Que é os três. Hoje temos show em Campinas, inclusive, saio daqui, tô indo para lá. Faço o meu show Burrice Artificial. Aliás, posso dar um recado aqui rapidinho? Pode, à vontade. Vou fazer agora, galera, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Iguaxupé, Minas, e também Niterói, Nova Iguaçu e Bangu, Rio de Janeiro. E tô em cartaz todo sábado aqui no Martin Hall, em São Paulo. E você é casado? Tem a minha casa, que é a The House, em Curitiba, que eu faço também uma vez. Você tá igual o Milton Neves, lembra do Milton Neves? Eu tô fazendo meus Mas é legal. É que você deixou eu fazer um merchan. Não, você tem muita coisa, isso é bacana. Mas tem tempo pra esposa? Consegue transar ou não? Sim. A esposa é a culpada disso, porque ela cuida da minha agenda. Putz, então, você deixa na mão da esposa? Se eu tô muito em casa, os negócios tá ruim. Tá legal. Não. É difícil, né? Minha mulher, ela maravilhosa. Minha mulher, ela é minha... Eu não conheço sua mulher, mas é maravilhosa. Eu acho que uma vez a gente conversou junto, nós dois, e a Mirella tava junto, elas conversaram, trocaram. Era isso. Não, era ela sim. Não era a Mirella, não. Era sim, lá no Paris 6, eu lembro. Não, ali era a Patrícia, era a menina que eu saía. Não era a Mirella. Só pra deixar o cara constrangido. Eu fazia muito isso. Pô, cara, tá vindo aqui falando no estúdio com essa loira, veio que semana passada, não, a outra era a Patrícia. Mais uma vez nós nos encontramos no Réveillon do Jurerê Internacional. 2010. Você com o Leãozinho, eu lembro. Eu tava solteiro, recém-separado. Você tinha acabado de separar, isso eu lembro também. É que eu não fui casado com outra mulher, eu não tive uma união estável. Eu tava solteiro mesmo. Exato. Exatamente. Eu lembro que o lugar era o Boutique. Boutique. Aí, você já tava com a sua esposa? Já tava com a Ana, já. E aí ela é tua empresária? Sim. Faz contabilidade? Não, eu falo que ela não faz. Ela é minha maior provocadora profissional. Assim. Tira o melhor de você. Nada tá bom, aí melhora, isso aqui tá uma bosta, é isso. Legal. E aí é bom, porque você também não fica correndo atrás do próprio rabo, e é melhor pra evoluir, né? Porque senão a gente não aprende nada no elogio, ninguém faz nada sozinho, né, cara? E a gente aprende muito no erro e tal, então eu acho que o negócio é ficar tentando... As possibilidades de 10 projetos que você faz, nem todos vão dar certo, né? Mas também, se você não ficar tentando... Você não vai saber o que vai dar certo. Não vai saber o que vai dar certo, né? O que ninguém sabe sobre o Diogo Portugal, por trás da história de sucesso, da carreira, da vida, o que a gente vai saber agora aqui no Festa da Firma? Alguma coisa pessoal, profissional, que você nunca contou pra ninguém. Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, que eu fui Mr. Brasil, já contei? Nossa, tá falando sério? Fui pra China uma vez representar o Brasil, ganhei um concurso de beleza interior. É verdade. Vai falando sério, o que ninguém sabe? Eu tenho a foto, tenho o capaz. Você tá falando sério? Fui pra Pequim, é verdade. O que ninguém sabe, cara? Assim que... Cara, que eu fui funcionário público e fui demitido por excesso de proatividade, porque eu era funcionário público num setor lá do Tribunal de Justiça do Paraná, e eu via uma menina que eu ganhava mal, né? Mas assim, e eu fazia sempre a mesma coisa, eu tava meio entediado. Aí eu vi uma menina que ela vinha toda bonitona e ela vendia uns bombons de morango e bombom de uva, e ela vendia pra caralho aqueles bombons, né, cara? E eu só ficava olhando e ficava contabilizando quanto que ela ganhava. Além dela ser uma gata, assim, né? Todo mundo ficava feliz quando ela chegava e comprava os bombons dela. E eu falei, pô, essa menina é uma puta marqueteira, porque ela chega servindo aqueles peitos. Você já viu o bombom nos peitos, né? Eu já falo, porra, mas o bombom é bom pra caramba também, mas o bombom é ótimo. O marketing todo não é o bombom, é ela, né? Eu falei, pô, essa menina é foda. Daí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, o que eu podia fazer também, né? Pra ganhar um dinheiro, eu não sou gostosa. Aí eu pensei, porra, ela sempre vende no intervalo. Eu falei, pô, a galera tá com fome e vai na cantina, se de repente eu vendesse sanduíche natural, eu pensei que tava naquela era da galera ficar mais fitness e tal, e eu, cara, comecei a fazer uns sanduichinhos e levar, assim, e oferecer pra galera, sabe, que nem ela, eu ia nos setores, assim, igual ela, tipo, perdi a vergonha, né,
E vendia. Isso é empreendedorismo, ia cara. todo arrumadinho e tal. E comecei a vender. Daí um dia eu vendi um isoporzão inteiro, assim, cara. Aí eu falei, cara, dá pra aumentar a produção. Aí minha mãe, cara, me ajudava a fazer os sanduíches, assim. Aí ela começou a me ajudar. Daí eu me lembro que chegou uma época que uma Kombi levava os pães lá pra cá. E eu comecei a vender, assim. Só que aí o meu setor começou a acontecer um negócio ruim, cara. Porque eu era funcionário daquele departamento. E aquele setor começou a ser conhecido como Disque Sanduíche. porque todo prédio do tribunal ligava pra lá pra pedir o sanduíche. Aí eu ficava... Muito bom. Porra, a minha chefe na época ficou puta da cara, cara. Daí eu fui demitido. Você foi demitido. Eu não Mas virou empresário, dono de... Eu não atrapalhava o meu trabalho, saca, cara? Porque eu fazia aquilo só na hora do intervalo. Era um bico. Só que começou a pegar mal, né, cara? Porra, o superior dela falou assim, porra, como que o teu setor agora tá sendo chamado de Disque Sanduíche? Que porra é essa? Tá? Muito legal. Aí eu queimei a dela, né, cara? Aí ela chegou pra mim e falou, Diogo, desculpa, mas não dá. Daí eu acabei sendo demitido, o que foi bom, porque foi daí na época que eu caí na publicidade e tal, e comecei a vender meu próprio negócio, não era mais um funcionário público. Né? Bom, muito bom. O que é que você diria para o Diogo Portugal de 20 anos atrás, se pudesse? Pode até olhar para a câmera se quiser. Investisse mais na internet, não tivesse investido tanto. Eu não gosto de me arrepender de coisas que eu fiz, mas eu fiquei 5 anos, acho, trabalhando na Globo do Paraná, produzindo programas semanais que tinham a minha verdade, mas daí mexiam, daí, tipo assim, eu não conseguia contar exatamente a história do jeito que eu queria, e se eu tivesse investido toda essa energia na internet, eu acho que eu estaria maior hoje. Isso na internet. Entendi. Que dica você daria? Essa é uma dica que eu daria pra mim mesmo, porque eu falo, puta, por que eu não fiz isso? Mas você daria ou já deu pra você mesmo? Não precisa dar nome na cabeça. Daria essa dica, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu acho que eu sou um cara que se eu voltasse no tempo... Você faria melhor? Vamos dizer assim, se eu voltasse quando não tinha ainda celular, quando não tinha era digital, não tivesse nada, e eu voltasse com todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu não ia fazer diferença nenhuma, porque eu não ia saber explicar para as pessoas como é que tudo surgiu. Você é muito louco, velho. Agora sim. Eu vivi um tempo que todo mundo tinha essas máquinas. Aí, como é que faz? Não sei, esse cara inventou, porra. Rapaz, por isso que falo que de louco todo mundo tem um pouco, mas acho que o artista tem muito de loucura, né? Acho que é nessa loucura que a gente cria e vê onde ninguém enxerga, né? A gente controla os níveis de loucura. Diogo Portugal, pra terminar, que dica, olhando pra câmera agora, você daria pra quem está nos vendo e nos ouvindo aqui no Festa da Firma Podcast pra ter sucesso na carreira, assim como você? Cara, eu acho que você tem que se rodear de pessoas talentosas. Isso é uma coisa que eu descobri e valorizar também, quando você vê que o cara tem talento. Eu tenho um cara que ele trabalha comigo há muito tempo, cara, mas há muito tempo. Ele começou como meu road, assim, saca? Eu ia fazer os shows, ele me ajudava a carregar a caixa e colocava o cabo... Colocava o cabo, aí pegou mal, né? Colocava o cabo. O pessoal pega... Colocou muito o cabo. Me colocou muito cabo. Ele ajudava carregando microfone, caixa de som. Mas também ele levava o cabo. Ele levou muito cabo. E hoje ele faz o que na empresa? Hoje simplesmente é a mesma coisa. Hoje ele carrega uns cabos muito mais top. Uns cabos high-tech. Mas tá empregado. Deixa eu te falar. Não, hoje ele é meu parceiro. Eu falo que ele é meu parceiro espiritual. Ele é meu sócio no estúdio. O guru, né? Ele me virou meu sócio no estúdio. É o diretor da fritada. É o cara que dirige a fritada. Foi promovido? E é muito meu parceiro de criação também. Assim, quando eu tenho uns projetos. Fale o nome dele. Paulo Graton. É o Paulo Graton. Paulo Graton. Mas é um carinha que... Ele é grato até no nome, né? Paulo Graton. Eu sou Graton ao Graton. Vai ser papai agora. Parabéns. Isso aí. Diogo Portugal, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Festa da Firma Podcast. Espero que você tenha se divertido. Valeu. Gostaria que o tempo fosse maior pra gente bater um papo, não só ser uma entrevista, porque aqui acho que você tem que ser o cara que tem que aparecer, mas eu gosto de aprender e compartilhar essas trocas, até porque a gente
Tem mais ou menos a mesma época de humor, né? Muito. Mas é muito bom. Adorei o papo. Espero que você que está nos vendo e nos ouvindo tenha gostado também. E você está muito bem. Inclusive, você Obrigado. podia deixar o contato da tua médica aí, que cuida de você. Mas hoje eu não tô medicado, não. Eu não tô medicado. Eu digo bem de aparência, tá bonitão. Não, rapaz, mas assim, eu acho que a genética é de mamãe. A genética da mamãe. Tem... O pessoal acha que eu tenho um botox, eu não tenho nada contra quem tem. Aliás, eu até pensei em colocar. Eu tenho um lugar aqui que é muito enrugado, mas eu não vou falar qual é. Pergunta, de graça tem injeção na testa? Ainda não tem, mas eu vou colocar um dia. Quando tiver mais enrugado, assim, igual tiver com mais prega aqui, a sanfona do pessoal lá do forró, eu coloco. E você aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tenha paciência que eu estou aprendendo aqui, né, nessa nova fase do Festa da Firma Podcast. Muito obrigado pelo seu carinho. Continua aí, compartilhando o vídeo. Pode falar, Diogo. Segue eu no Instagram, se puder dar essa moral. Fala aí teu Instagram, cara. Colocar aqui, @Diogo Portugal. E também se puderem se inscrever no meu canal do YouTube. É um canal que toda semana tem um vídeo novo. E de 2 em 2 ou 3 em 3 meses tem uma fritada. Beleza. Nos siga aí nas redes sociais, Festa da Firma Podcast, em todas as redes, todas as plataformas de áudio, vídeo, e se inscreve no nosso canal, Festa da Firma Podcast. Vai lá, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe os vídeos, os cortes, porque a gente quer trazer você para cá. Se você gostou, vai lá, comenta, curte, mas participa dessa nova fase, como eu já falei, do Festa da Firma Podcast. Diogo valeu, Portugal, quase que eu sacaneei com ele. Rafael Portugal, né? Seu Diogo. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Obrigado, cara. Prazer. Toda quarta-feira, às 19 horas, um novo episódio aqui do nosso programa. Beijo pra você. Tchau, gente.